uma exclusão de plano da incidência da Lei 8429 sobre os políticos. Bem que eles queriam, mas não é isso que significa. Não quer dizer que presidente, governador, prefeito, senadores, deputados, vereadores não se sujeitem à lei de improbidade. Eles estão sujeitos, mas quando lhes for aplicável a lei dos crimes de responsabilidade e aquela conduta de improbidade da qual o agente político está sendo acusado também tiver previsão na lei dos crimes de responsabilidade, aí a lei específica prevalece, que é a lei dos crimes de responsabilidade, e somente para a punição dessa conduta, a 8429 não se aplica. Legal que você saiba, por fim, quais são esses agentes que não se sujeitam à lei de improbidade quando a mesma conduta for tipificada na lei dos crimes de responsabilidade. Esses agentes públicos são o presidente da República, os ministros de Estado, ministros do STF, presidente da República, ministros de Estado, ministros do STF, procurador-geral da República, governador e secretários estaduais. Então, para essas 6 categorias, se a conduta já tiver prevista, tá? estiver prevista na lei dos crimes de responsabilidade, aí não pode ter dupla punição, aí não se aplica a lei 8429. Ok? Produção, segunda pergunta de hoje. Deixa cair na tela pro Mazinha. Professor Maza, qual que é o prazo para propor a ação de improbidade administrativa? Não esqueça, meu querido, que o prazo para a propositura da ação de improbidade administrativa é o prazo geral de tributário administrativo, o prazo de 5 anos. Eu já te disse no primeiro bloco, há um esforço do legislador brasileiro nas últimas décadas de quinquenização dos prazos tributários e administrativos. E aí reside uma das mais poderosas dicas de chute para o exame de ordem para concursos públicos. Perguntou prazo para você, não sabe a resposta? Chuta nos 5 anos que você não erra. Ah, mas eu não quero acertar no chute a questão. Eu quero acertar sabendo. Ih, não seja tonto. Na OAB e no concurso vale a mesma coisa que você acerta no chute ou sabendo, 1 ponto cada uma. O que interessa é acertar. E a dica de chute serve para isso. Tá bom? Aliás, eu disse que valem a mesma coisa e nem é verdade. Tem muito mais valor o que você acerta no chute. Porque pensa bem, quando você estuda um assunto, ele cai na prova e você acerta, que mérito que você tem? Nenhum. Você não fez mais do que a sua obrigação. Legal é acertar sem saber nada. Dá aquela sensação de roubadinha, chupa o examinador, é mais interessante. Tá? Então, usa essa dica de chute que você não erra mais. Chuta nos 5 anos. Mas pelo amor de Deus, só vale para tributário e administrativo. Eu não quero ver ninguém na porta do exame de ordem falando assim, ai, Maza, eu chutei no prazo da apelação, prazo de 5 anos, porque você mandou. Você é burro. No processo civil, vai chutar 5 anos, você é louco? Só vale para o tributário e para o administrativo. Então, chuta no prazo de 5 anos em tributário administrativo que você não erra. Tudo bem? Ah, na lei de improbidade, o prazo conta do encerramento do mandato. Produção, que? Terceira questão, na tela, deixa cair pro Mazinha. Professor Maza, é certo falar que a ação de improbidade administrativa é um tipo de ação pública? Então, cuidado com isso. Lembra que eu comentei? No início dos primeiros meses após a promulgação da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade, era comum dizer isso, que a ação de improbidade seria um tipo de ação pública ou ação civil pública. Tá? Era um jeito de tentar enquadrar essa nova ação entre as categorias já existentes. No entanto, as diferenças de regime jurídico são diferenças muito visíveis entre a ação de improbidade e a ação civil pública. A mais notável diferença está quanto à legitimidade ativa. O rol dos legitimados para a propositura
de uma ação civil pública é muito mais amplo do que o rol de legitimados para a propositura de uma ação de improbidade. Para entrar com a ação de improbidade, só existem duas pessoas habilitadas, que é o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada. Ora, a ação civil pública pode ser proposta por dezenas de legitimados. Então, não dá para dizer que é um tipo de ação civil pública ou ação pública sob pena de atrair o rol de legitimados para o âmbito da improbidade administrativa, que tecnicamente não é a solução mais adequada. Chame de ação de improbidade administrativa que você não erra. Falou ação civil pública de improbidade, já está correndo risco. Produção, que? Quarta questão, na tela, para o Mazinha. Professor Maza, se um agente público recebe um presentinho de alguém dentro de uma repartição pública, isso pode ser considerado uma improbidade administrativa? Bela pergunta, hein, Messi? Essa pergunta foi legal. Se um agente público recebe um presentinho, uma lembrancinha, a sogra da minha mulher, que é de Portugal, diria um potatito, uma coisinha assim besta, um agradinho, um mimo, dentro da repartição pública. Pode caracterizar a improbidade? Cuidado com esse assunto. Saiba que o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa afirma que qualquer coisa que for recebida pelo agente público dentro da repartição e entregue por alguém que tem interesse no serviço prestado na repartição, pode caracterizar improbidade dentro da categoria mais severa dos atos de improbidade, que é a categoria dos atos do artigo 9º, atos de improbidade que importam o enriquecimento ilícito do agente. Então, o melhor comportamento possível é não aceitar nada dentro da repartição pública. Por maior bobagem que possa parecer, é melhor não aceitar nada. Mesmo uma coisa pequena assim, um chocolate, flores, não aceite nada para não correr risco de alguém entender aquele comportamento como um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito do agente. É bem verdade que nós não podemos igualar situações tão díspares quanto receber uma fortuna na conta corrente para deixar de prender um indivíduo em flagrante e o outro que apenas aceitou ali um pequeno bombom como um agrado de uma velhinha simpática na repartição pública. Mas as coisas no Brasil são tão complicadas, né? Melhor não correr risco, porque de repente pega algum chefe intransigente, pega alguém que não gosta da forma como você atua na repartição pública, algum promotor mais exagerado, e alguém pode entender que isso caracteriza improbidade. Base legal existe para a caracterização da improbidade, tá? Melhor não aceitar, melhor ser mal educado, fala assim, sai daqui com esse troço, tá? Melhor ser mal educado para não correr risco nenhum, tudo bem? Ou, não é para ser mal educado não, tá? É só para não correr o risco de sofrer um aborrecimento grande com a ação de improbidade. Produção, última pergunta, depois da pergunta do Messi, última pergunta, deixa cair na tela para o Mazinha. Professor Maza, a pessoa jurídica pode propor ação popular? Não. Ação popular só pode ser proposta pelo cidadão, é o que diz a Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Cidadão é pessoa física, não existe pessoa jurídica cidadã. E mais, não basta ser pessoa física. Cidadão é uma pessoa física no gozo dos direitos políticos. Quer dizer, é a pessoa física dotada das capacidades eleitorais ativa e passiva, capacidade de votar e de ser votado. Portanto, só pessoa física. Bem, aproveito a oportunidade para fazer algumas últimas considerações nesse segundo bloco. Nós costumamos falar dentro do contexto da improbidade administrativa em sujeito ativo da improbidade e sujeito passivo